Estamos de volta para a segunda parte do Grandes Negócios. É convidado desta edição o secretário-geral do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa. Há pouco estávamos a falar do acordo que Portugal assinou com a Troika. Esse acordo acaba por ter espelho nos vários orçamentos que já foram e que vão ser apresentados. O orçamento para 2012, que comentário lhe merece aquelas medidas, não estando ainda aprovado e não estando ainda discutido na sua generalidade, mas as medidas que são conhecidas e o documento que é conhecido, qual é o comentário que lhe merece? Eu creio que o próprio Ministro das Finanças, embora daquela forma aparentemente fria, sem alma, fez ali uma afirmação que eu acho que é importante reter. É, portanto, um orçamento de austeridade que vai significar mais recessão, mais desemprego. Seguidamente, o Sr. Primeiro-Ministro vem com uma afirmação de que é preciso empobrecer. Se Passos Coelho tivesse dito uma coisa destas na campanha eleitoral, digamos, dando a orientação que o povo português ia empobrecer, o resultado poderia ter sido outro. Mas, portanto, mantendo-nos na afirmação do Ministro das Finanças, creio que isso serve, tanto bem, de exemplo do que significa este orçamento para 2012. É uma peça que pertence, digamos, a esse puzzle que é o Pacto de Agressão. É um instrumento cortante que dá expressão a esse mesmo pacto e, nesse sentido, nós verificamos que as medidas, fundamentalmente, mantêm praticamente intocáveis aqueles que tiveram responsabilidades principais na crise. E que são? O sistema financeiro, particularmente, né? A banca. Aliás, portanto, enfim, como sabe, portanto, a primeira tranche, portanto, enfim, do tal dito empréstimo vai para a banca. Quando diz que a banca teve especial culpa nesta crise, porquê é que considera que o sistema financeiro foi, de facto, o principal culpado? Bom, porque no tempo das vacas gordas, passo o termo, lembra-se, digamos, daquilo que era, portanto, particularmente a especulação no imobiliário, portanto, enfim, onde se fizeram fortunas abissais, num redupio tremendo, que levou depois a situações, portanto, enfim, ou porque a bolha arrebentou, ou porque as situações complicaram-se, levaram a situações de ruptura em alguns bancos. E creio que o caso paradigmático é, por exemplo, o BPN. Mas é verdade que tanto empresas de construção como particulares recorreram à banca para comprar casas que não paravam de subir de preço. Sim. E tiraram partido dessa situação. Onde é que começa a culpa de uns e termina a culpa de outros? Eu acho que não é tanto. Há aí uma teoria de que o povo português viveu e vive acima das suas possibilidades. Então, achamos que um jovem casal que, enfim, quer constituir vida, portanto, comprou um andar que nunca ser seu, na prática, né? Com uma prestação que equivaleria mais ou menos a uma renda, portanto, a uma renda que tivesse de pagar. Isto é um luxo. Então, nós consideramos que uma empresa de construção, portanto, enfim, pequena e média empresa, teve que recorrer, portanto, ao crédito bancário para as suas obras, para o desenvolvimento do seu trabalho. O grande problema, e eu quero aqui lembrar-lhe, eu acho que é importante lembrar, numa altura em que as famílias, as empresas e o Estado recorriam, digamos, à banca, essa banca ia buscar, portanto, verbas, montantes espantosos ao Banco Central Europeu, que, como sabe, não emprestavam aos Estados, emprestavam apenas, portanto, à banca, que, por sua vez, emprestavam designadamente à banca, portanto, ao Estado, portanto, às famílias, portanto, e às empresas, a uns juros, portanto, elevadíssimos. Ou seja, conseguiam juros a 1% e depois aplicavam juros de 6, 7 e 8%. Mas não lhe parece importante que um país e uma economia saudável tenham banca também saudável? Sim, e lucrativa? Mas aqui não temos uma banca saudável. Tivemos uma banca que sorveu durante anos, e eu insisto muito nesta ideia, também saberá isto melhor do que eu, quais foram os lucros, os dividendos que durante, enfim, já digo, numa década, antes da crise, quanto é que os banqueiros, os acionistas não ganharam? Portanto, enfim, ninguém teve preocupações em relação a esses lucros. Portanto, em
nome da legitimidade dos lucros, dos dividendos, ninguém tocava. Quando surgiram as dificuldades aqui de El Rei, que o Estado e os povos vão ter que cobrir, portanto, esta situação que a banca, tanto vive neste momento. Embora em Portugal os banqueiros estão contra essa ajuda. Eu quero lembrar-lhe que... Eu estou apenas a retratar as afirmações que têm vindo a ser feitas. Por exemplo, a vinda da Troika não foi o Sócrates. Quem pediu, na altura, a vinda da Troika foram os banqueiros. Lembra-se das célebres reuniões que levaram, aliás, depois ao então Primeiro-Ministro Sócrates a estar de acordo com essa vinda. Porque, obviamente, a falta de liquidez por parte da banca era uma realidade, os buracos eram muitos. Portanto, repare, 3 mil milhões para o BPN. Mas isso, apesar de tudo, é um caso diferente da restante banca. São casos, ditos casos de polícia. Enfim, eu gostaria que não existisse esse exemplo, mas existe, de facto, não é? 3 mil milhões, que é muito mais do que aquilo que vão roubar aos trabalhadores no subsídio de Natal e subsídio de férias. Enfim, é muito mais do que isso. Mas é um exemplo concreto das opções que se tomam. Em relação à banca, portanto, é evidente, tem que haver um sistema financeiro que ajude o país. Mas e como é que acha que se devia resolver esse problema da falta de capacidade do sistema financeiro, nomeadamente financiar a economia? Nós temos uma proposta, particularmente em relação à banca comercial, um processo de nacionalização por aquisição ou negociação. Portanto, enfim. E com que dinheiro é que isso seria feito? Enfim, estes 8 mil milhões, esta tranche que vai agora para a banca, contas feitas, valem menos do que o dinheiro que vão receber dessa tranche. Infelizmente, é verdade. Portanto, é uma questão também de opção. Mas depois também nós consideramos que a Caixa Geral de Depósitos aqui deveria ter um papel diferente daquele que tem tido. Mais interventivo. Tem agido um pouco como um banco privado, particularmente no apoio às micro, pequenas e médias empresas e às famílias. Não tem sido assim, como sabe. Ainda no outro dia vimos num jornal, no vosso jornal, portanto, em que essa Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, emprestou a um milionário, portanto, uma quantia enorme para jogar na Bolsa e depois não tem crédito para ajudar ao desenvolvimento das nossas empresas. São opções. Quando diz que o Estado devia tomar uma posição nos bancos, considera a nacionalização parcial do sistema financeiro português? Eu insisto que estamos a falar da banca comercial. Da banca comercial. E, portanto, estamos a falar dos principais bancos portugueses? Sim, está bem. Portugueses, enfim, com capital português, portanto, cada vez são menos portugueses, infelizmente. Mas o Estado deveria tomar posição, portanto, como digo, não é, digamos, um decreto de nacionalize, ponto final, parágrafo, não é isso, mas por processos de aquisição, portanto, de negociação, esses instrumentos, porque nós consideramos que o dinheiro é um bem público. Mas essas opções não levariam os grandes investidores a olhar definitivamente para o lado quando pensassem em Portugal? Eu digo isto porque, por exemplo, nos últimos 10 anos, quando olhamos para aquilo que é o peso do Estado na economia chinesa, verificamos que atingiu um mínimo de 40%, enquanto a economia inglesa atingiu 56%. Há aqui, de facto, aquilo que eram considerados alguns países comunistas estão a sair fortemente e rapidamente da economia. Sim, mas, voltando aqui a Portugal, aquilo que me está a dizer é uma coisa dramática. Que é... Eu estou apenas a fazer uma pergunta. Portanto, porque é verdadeira. Portanto, a expressão que usou, portanto, essa pressão, essa chantagem, portanto, esse cerco, portanto, é verdadeiro. Mas aquilo que estão a dizer ao meu país e ao meu povo é que não tratem da vossa vida, da vossa soberania, do vosso desenvolvimento como nação, portanto, enfim, livre e soberana, porque os mercados não deixam, porque, portanto, o setor financeiro não deixa. Mas este país e este povo vivem nesse mercado. Sim, vivemos nesse mercado, mas eu creio que, situado que está o problema, eu creio que nós não podemos, e voltamos àquela questão de ou joelha ou morre. Eu creio que Portugal não está condenado a perder a sua soberania, Portugal não está condenado a ser um país pobre, porque tem potencialidades imensas que estão a ser desaproveitadas. Portanto, não, digamos, nos peçam que abdiquem de valores
portanto, de conquistas que, mal ou bem, foi o povo português que construiu este país, que construiu, portanto, enfim, o seu futuro coletivo, em momentos históricos muito apertados, como sabe, mas o povo foi sempre capaz de encontrar. Portanto, essa questão coloca, sendo verdadeira, não é, digamos, nós não aceitamos isso como uma inevitabilidade. Como é que olha para as medidas de flexibilização da relação laboral entre patrões e empregados que estão inscritas no Orçamento do Estado para 2012? Uma das caracterizações que fazemos deste pacto de agressão tem no seu núcleo, digamos, o aumento da exploração dos trabalhadores portugueses. Pô-los a trabalhar mais e a ganhar menos. Este é o objetivo central. Atacando, portanto, para além dos salários, portanto, os seus direitos, designadamente a questão do horário de trabalho. Como é que é possível, digamos, em pleno século XXI, em que o homem conseguiu avanços fascinantes nos domínios da ciência, da técnica, enfim, que podem levar à redução da própria jornada de trabalho, se propõe, neste tempo concreto que vivemos, o aumento da jornada de trabalho para níveis que conhecemos antes do 25 de abril de 74. Mas isso não é necessário para atrair novamente investimento para Portugal, porque os investidores, quando olham para esse número de horas, também olham para o número de horas que um chinês ou um indiano ou um vietnamita trabalha. Mas nós, portanto, estamos a falar do Portugal, insisto no texto, de Portugal concreto, onde o povo português, os trabalhadores, portanto, enfim, conseguiram, com muitas lutas, conquistaram direitos, alguns deles até antes do 25 de abril. Mas esse trabalhador português não tem que conquistar também a capacidade de competir a nível global? Mas para qualquer governo há sempre dois caminhos. De conseguir, enfim, que no quadro da competitividade e do aumento da produtividade, contar apenas com o aumento da exploração com o fator de trabalho, ou contar com uma gestão, portanto, com as tecnologias, com os custos dos fatores de produção. Eu acho que está aqui um equívoco monstruoso, porque hoje uma pequena empresa, por exemplo, da zona raiana, uma cerâmica, se quiser, portanto, com salários muito mais baixos, tem mais dificuldades que uma empresa. Porque é esmagada exatamente por esses custos. Por os custos, tanto dos impostos, como sabe, a diferença do IVA, portanto, do preço dos combustíveis, dos preços do gás. Portanto, isto é que é um combate desigual, porque não é, digamos, levando os salários quase ao nível da miséria, que nós saímos, portanto, desta situação. E, nesse sentido, esta meia hora, que não é meia hora, são 16 dias por ano, a mais e gratuitos. Esta ideia peregrina... É exatamente a mesma coisa, dito de outra maneira. Sim, mas esta ideia peregrina de pôr, portanto, enfim, usar este banco de horas para depois aplicar para o trabalho ao sábado, em que os trabalhadores perderiam o dia de descanso de sábado. Repare que, atualmente, portanto, há trabalhadores que trabalham ao sábado, mas recebem, digamos, um complemento pelo trabalho ao sábado e até em termos de descanso. Agora, não só não pagariam, portanto, esse suplemento, como nem sequer pagariam o salário, ou seja, trabalho, como o povo diz, à borla, que vai direitinho para os patrões. E não resolvendo o problema central. Insisto muito nesta ideia. Fale-se com os pequenos empresários. Qual é as dificuldades que eles sentem? Portanto, é o acesso, portanto, ao crédito à banca, é os custos, é o preço do IVA. Portanto, veja o drama da restauração, o problema que hoje... Portanto, parece que essa medida não é mais relevante. Não é mais, para aumentar a competitividade. Não vai decidir coisa nenhuma para aumentar a nossa competitividade e a nossa produtividade. Quando olha para os próximos anos, e de facto já tem uma vida longa e uma experiência vasta, quando olha para os próximos anos, o que é que acha que vai ser a vida dos portugueses? Sinto um misto de inquietação, mas também de esperança. Enfim, essa longa vida já me permitiu viver em tempos muito mais difíceis, em que tudo parecia perdido, em que, enfim, o regime ditatorial nos levava, portanto, à máxima exploração, portanto, à repressão, portanto, à falta de liberdade, à falta de direitos. E havia sempre alguém que confiava que isto não havia de ser sempre assim, lutando por isso. E é neste profunda inquietação que sinto, tendo em conta o curso da vida nacional, tendo em conta hoje a matriz desta União Europeia, as consequências na vida das pessoas. Preocupam-me, por exemplo, muito as novas gerações, com este futuro tão ameaçado. Mas depois confio que o meu povo, tal como noutros momentos da sua história coletiva, foi capaz de resistir, de lutar e de transformar. Portanto,
Ninguém tem certezas certas, acho eu, mas é com este misto de inquietação, mas também de confiança, que eu, portanto, acredito que isto não há de ser sempre assim e havemos de mudar para melhor. Uma pergunta que lhe classifico de provocatória, se quiser. Porquê é que acha que, nos últimos anos, o povo português, e sobretudo nestes últimos anos, apesar desta situação, deste agravar de condições, o Partido Comunista nunca conseguiu chegar ao poder? Bom, com certeza teríamos aqui mais uma conversa de meia hora, mas é sabido que hoje, na sociedade portuguesa, o Partido Comunista Português tem muito mais influência social do que eleitoral. Portanto, por razões, como digo, do preconceito, muitas vezes, do preconceito ideológico, também da própria pressão ideológica que é desenvolvida contra, portanto, o nosso partido, mas, de qualquer forma, aquilo que verificamos é que muitos foram os arautos e os profetas que, enfim, ainda você era um rapaz, portanto, que ainda é um rapaz, mas ainda era um jovenzito, portanto, diziam que o PCP ia terminar, acabar, portanto, desaparecer, portanto, em declínio irreversível. Ora, a verdade é que o Partido Comunista Português, portanto, continua a afirmar-se cada vez mais na sociedade portuguesa. São muitos os portugueses que nos respeitam, nos admiram, que começam a ouvir-nos, se quiser, até. Coisa que às vezes não acontecia. A identificar-se com as nossas propostas. E um pouco esta ideia de lutem lá por mim. Ora, portanto, o grande problema é que se as pessoas não lutarem por elas próprias, obviamente o PCP não chega. Mas quero dizer que, numa leitura estrita de resultados eleitorais, obviamente, portanto, o PCP tem a força que tem. Mas no plano social e político, hoje são cada vez mais os portugueses que olham com respeito e admiração para este partido que não desiste de continuar a lutar por um Portugal melhor. Sr. Jerónimo de Sousa, foi um prazer contar consigo nesta edição do Grandes Negócios. Desejo o resto de uma boa noite. Foi convidado desta edição do Grandes Negócios Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português. O Grandes Negócios que regressa de hoje a 8 dias. Aproveite.